E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e hoje a gente vai aprender a como resolver equações do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara. Vamos para a nossa introdução aqui. Como é a fórmula de Bhaskara? Ela segue esse modelo: x igual menos b mais ou menos b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso aqui dividido por 2a. Ficou em dúvida o que é o A, o que é o B, o que é o C? A gente tem uma aula específica sobre isso e mais uma aula de reforço. Só encontrando o que é o A, o que é o B, o que é o C dentro da equação do segundo grau. E isso tudo está aqui na nossa playlist de equação do segundo grau. Dá uma conferida nesse vídeo se você ainda não sabe, para você conseguir entender o que a gente vai falar daqui para frente. Bom, a gente tem uma forma mais usual de usar a fórmula de Bhaskara, que é a gente substituir o que está aqui dentro por uma letra grega chamada delta, que é esse triângulo aqui, e a gente faz o delta de forma externa. Por que a gente faz isso? Bom, porque é mais fácil. Eu primeiro faço essa parte, depois eu jogo lá na conta, e aí eu me confundo menos, porque isso tudo aqui vira um número só. Depois tem que tirar esse número. O que acontece? Para o nosso assunto aqui, quando o delta der um número negativo, a gente não vai resolver, porque entra em número complexo. Isso é um outro tema, é um outro assunto para uma outra aula. No caso aqui, a gente só vai resolver equações de Bhaskara quando o delta for maior ou igual a zero, ou seja, positivo. Outro detalhe é o seguinte, aqui na fórmula, se você reparar, a gente tem o sinal de mais e menos, porque a gente vai usar os dois, o que leva geralmente a gente ter dois resultados na nossa equação. A gente tem um chamado x1 e um x2, porque é o menos b mais a raiz dá 1x, menos a raiz dá outro x. Aí já vamos aqui para a nossa primeira questão, rapidinho. Recomendo principalmente no começo a gente sempre ir anotando a fórmula para fixar na nossa mente como faz a fórmula. A gente tem aqui x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. E delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Vamos aqui. Vamos primeiro encontrar o que é o a, o que é o b, o que é o c. O a multiplica o x quadrado é 1. O b multiplica o x sem quadrado é menos 5. E o c é o número que está sozinho, é o 6. Ou seja, o delta igual a b ao quadrado, ou seja, menos 5 ao quadrado, b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que é 1, vezes o c, que é 6. Vamos lá. Delta igual a menos 5 ao quadrado, é a mesma coisa que 5 ao quadrado, que é 25. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Ou seja, delta igual a 25 menos 24, delta igual a 1. E também tem uma coisa, a raiz de delta é igual a 1. A gente também tem introdução a raízes aqui no canal, dá uma procuradinha. Agora vamos encontrar o x. X igual a menos b, ou seja, menos 5, mais ou menos raiz de delta, ou seja, mais ou menos raiz de 1, dividido por 2 vezes 1. Isso aqui é igual a 5 mais ou menos 1, dividido por 2, porque menos com menos dá mais. Raiz de 1 é 1, 2 vezes 1 é 2. Então disso a gente tem 2x, x1 e x2. O x1 é igual a 5 mais 1 dividido por 2, igual a 6 dividido por 2, igual a 3. O x2, por sua vez, é igual a 5 menos 1 dividido por 2, igual a 4 dividido por 2, igual a 2. Então, nossos dois valores de x são os seguintes. x1 igual a 3, x2 igual a 2. Ah, o x1 é sempre positivo e o x2 sempre negativo? Não. Se você quiser, você pode fazer o x1 com 5 menos 1
e o x2 com 5 mais 1. A gente só chama de 1 e 2, não é por grau de importância, não é porque é maior, nem porque é menor. É para ficar mais fácil da gente diferenciar, porque eu chamar tudo de x, fica difícil diferenciar mais para frente. Vamos para a próxima. De novo aqui escrevendo a fórmula. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a e delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos encontrar aqui o a, o b e o c. O a multiplica o x quadrado, é 1. O b é o que multiplica o x, menos 4. O c é o que não multiplica nada, então é 4. Vamos encontrar o delta. Delta igual a b ao quadrado, ou seja, menos 4 ao quadrado, b ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 4. Então a gente tem o seguinte, delta igual a menos 4 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, que é igual a 16. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. Olha que coisa, aqui o nosso delta foi igual a 0. A raiz de delta é igual a 0 também. Então, a gente vai ver que tem uma coisa muito interessante aqui. Vamos fazer o resto da fórmula. O resto da fórmula é assim, x igual a menos b, ou seja, menos 4, porque o b é menos 4, mais ou menos raiz de 0, dividido por 2 vezes 1. Ou seja, a gente tem que isso aqui é igual a 4 positivo, mais ou menos 0, dividido por 2. Ou seja, quando o delta é igual a 0, raiz de 0 é 0, então x não tem x1 e x2, só tem um x, porque é 4 mais 0 é igual a 4 menos 0. Ou seja, x igual a 4 sobre 2, x igual a 2. É isso que é o delta. Quando ele é 0, só tem um valor de x e não 2. Próxima questão é uma questão que envolve o gráfico de uma função de segundo grau. É assim que funciona o gráfico de uma função de segundo grau. Ele pode ser assim, ele pode ser assim, ele pode ser assim. Daí varia conforme o valor de x que a gente encontrar. Bom, para o gráfico de uma equação de segundo grau a seguir, assinale a afirmação verdadeira relativa ao seu valor de delta zero. Aqui a gente não tem as alternativas, mas com base na pergunta anterior a gente já sabe. Quando o delta é igual a zero, x só tem um valor. Ou seja, aqui nesse caso, x só tem um valor. Ó. A curva só toca a curva parábola só toca na reta x em um valor, que é menos 1. Logo, nessa equação, o delta é igual a zero. Então a gente já sabe. Quando a parábola encostar só na reta, como nesse exemplo, o delta é igual a zero. Quando a parábola fizer isso aqui, por exemplo, que encosta duas vezes, o delta vai ser maior que zero. E quando a parábola não encostar na reta, o delta é menor que zero, que é o delta negativo, que envolve números complexos. E é assunto para uma outra aula isso. Vamos aqui de novo. A fórmula de Bhaskara. A gente tem aqui a seguinte equação. 3x² menos 27 igual a zero. E ele dá aqui esse valor para a gente. Raiz de 324 igual a 18. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui o seguinte, lembrando a fórmula. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Vamos lá. Encontrar o a, b e o c. O a multiplica o x², é igual a 3. O b multiplica o x. Não tem nenhum x aqui nesse termo, então é como se tivesse 0x. E o c é o menos 27, porque é um número que multiplica nada. No caso, lembrando, se você tem dificuldade para encontrar o a, o b e o c, a gente tem uma aula específica disso aqui no canal, aqui na nossa playlist de equação do segundo grau. Agora vamos resolver aqui a questão. Delta é igual a b ao quadrado, ou seja, 0 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes menos
27. Então, vamos lá. Delta igual a 0. Tem esse menos multiplicado por esse menos, vira mais. Igual mais 4 vezes 3 vezes 27, porque a gente já colocou esse menos para lá. Vamos fazer essa conta aqui. 27 vezes 3. 3 vezes 7 dá 21. Põe 1 sobre 2. 3 vezes 2 dá 6, mais 2, 8. Agora tem que multiplicar por 4. 81 vezes 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8. 8 é assim. 8, 16, 24, 32. Então, aqui o nosso resultado é, como é mais zero, então delta é igual a 324. Não por coincidência, ele deu aqui o valor para a gente da raiz de 324. Vamos para a nossa conta. X igual a menos b, ou seja, menos zero, mais ou menos raiz de 324, dividido por 2a, ou seja, 2 vezes 3. Vamos lá. X igual a, vamos tirar esse zero aqui, então é igual a mais ou menos raiz de 324 é 18 dividido por 6. Então, basicamente, o nosso x1 é mais 18 dividido por 6, x2 igual a menos 18 dividido por 6. Isso aqui é igual a 3, isso aqui é igual a menos 3. Então, esses são os nossos resultados. Vamos para mais uma. Valéria deseja construir uma horta com 24 metros quadrados de formato retangular em seu quintal, conforme a ilustração abaixo. Qual a medida dos lados dessa horta? Esse aqui é um exemplo mais prático, porque muitas vezes a gente vê a equação do segundo grau como alguma coisa que só tem na escola, que nunca tem nada possivelmente prático com essa conta. Mas não é verdade, aqui a gente vê um exemplo. Bom, a gente sabe que a área da horta, que é isso aqui, é igual a 24. E a gente sabe que para calcular a área de um retângulo, a gente multiplica um lado pelo outro. Ou seja, 2x que multiplica x menos 1, e tudo isso igual a 24. A gente faz aqui a chamada distributiva. A gente multiplica esse termo por todos os termos dentro do parênteses. Ou seja, 2x vezes x é 2x quadrado. 2x vezes menos 1, menos 2x. Esse 24 que estava positivo aqui passa para cá negativo, ou seja, menos 24. Igual a zero. Temos aqui então uma equação do segundo grau. Vamos encontrar o a, o b e o c dela. O a multiplica o x quadrado, 2. O b multiplica o x, menos 2. E o c é o número que está sozinho, ou seja, menos 24. Então vamos lá, vamos fazer o delta primeiro. Delta igual a b ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, que é menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é menos 24. Delta igual a 2 ao quadrado é 4, menos com menos, na multiplicação dá mais, então é 4 vezes 2 vezes 24. Vamos fazer aqui em cima. 24 vezes 4. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 96. 96 vezes 2. 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19. Ou seja, isso aqui é 192. Ou seja, 4 mais 192 é igual ao nosso delta. Quanto que é 4 mais 192? Delta é igual a 196. Vamos agora para a nossa conta. Vamos fazer aqui embaixo. X igual a menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos raiz de 1,96, dividido por 2 vezes a,
que é 2 vezes 2. Aí a gente tem o seguinte, x igual a menos com menos dá mais, ou seja, 2, mais ou menos raiz de 196. A gente sabe aqui, de tanto fazer exercício, a gente acaba meio que quase decorando que raiz de 196 é igual a 14. Se você tem alguma dificuldade, na nossa playlist de equações, especificamente no vídeo de potenciação e radiciação, eu ensino alguns jeitos fáceis, mais fáceis, pelo menos do que tentar fazer completamente na mão, de como a gente encontra raízes assim. Mas aqui vamos focar na parte da fórmula de Bhaskara. Então é 2 mais ou menos 14 dividido por 4. Aqui a gente fica meio que numa situação assim. Se a gente for pensar, a gente vai ter 2 mais 14 dividido por 4, até aí ok. E a gente vai ter também, aqui mais por cima, a gente vai ter 2 menos 14 dividido por 4. O que acontece? 2 menos 14 é um número negativo, porque 14 é maior que 2, e eu subtraindo é negativo. Pergunta, eu posso ter um lado negativo? Eu posso ter um lado de um terreno que tem um valor negativo? Não posso, né? O que acontece? Essa parte da equação não serve para mim. Só vai me servir a parte positiva dela, porque eu estou tratando aqui com um terreno que tem que ter um tamanho positivo. Então é bom a gente analisar isso sempre que for fazer exercício, para não ter absurdos. Porque ó, aqui a gente vai ter 2 mais 14, 16, dividido por 4, x igual a 4. Ou seja, esse x aqui é igual a 4. Essa é a nossa resposta. Se a gente tivesse feito a outra com negativo, ficaria assim. 2 menos 14 dividido por 4, que é igual a menos 12 dividido por 4, igual a menos 3. Tem como o lado de um terreno medir menos 3? Ou esse aqui lado é 2x, ou seja, 2 vezes menos 3, menos 6? Não tem como, né? Então, por isso, a gente tem que prestar atenção no que a gente faz e não simplesmente ir largando mão na fórmula para a gente não cometer, às vezes, alguns erros desse tipo e errar a questão por bobeira. Porque às vezes, a gente está fazendo um concurso, de repente, e lá na alternativa tem o menos 3. E a gente coloca e erra, porque a área de um terreno, o lado de um terreno tem que ser um número positivo, não negativo. Vamos usar mais uma aqui. Então, a gente vai primeiro identificar aqui o A, o B e o C. A, 1x², o B é o 2x e o C, menos 8, que é o que sobra para a gente. Então vamos lá encontrar o delta. Delta igual a b ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 8. Esse menos com esse menos vai ficar positivo. Então a gente vai ter o seguinte. Delta igual a 4, 2 ao quadrado é 4, mais, porque tem esse menos com esse menos, 4 vezes 8. 4 vezes 8 é 32. Então a gente tem que delta igual a 36, raiz de 36 igual a 6, para ficar mais fácil. Vamos lá então. X igual a menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos raiz de delta. Quanto que é a raiz de delta? É 6, né? A gente já fez. Dividido por 2 vezes A, que é 1. Aqui eu estou fazendo mais direto, que é para a gente já forçar um pouquinho mais o cérebro, porque na hora da prova é assim que a gente acaba fazendo. Mas se você tem dificuldade, pausa, faz aquele passo a passo, escrevendo a fórmula, colocando tudo certinho e confere se o resultado dá o mesmo que o nosso aqui. Bom, então a gente vai ter dois resultados de x. Então a gente vai ter x1 igual a menos 2 mais 6 dividido por 2. x2 igual a menos 2 menos 6 dividido por 2. Aqui a gente tem 4 dividido por 2 igual a 2. E aqui a gente tem menos 8 dividido por 2 igual a menos 4. Resultados bem diferentes, mas igualmente corretos. Agora a gente vai para a nossa última questão de hoje, lembrando que a gente também vai ter uma aula a mais de reforço sobre esse assunto. Aí, mais para frente na semana. Ok, vamos lá. O
produto das raízes da equação do segundo grau. Ou seja, tem o x1 e tem o x2. Ele quer que eu faça x1 multiplicado por x2. Vamos lá, que a gente consegue fazer. Primeiro vamos achar o A, o B e o C. A, B, C. O A é ax², ou seja, 1x². Aqui a gente tem 1 multiplicando. O B multiplica o x. Que multiplica o x é o menos 5. E o C é o que está sozinho aqui. O C é igual a 6. Vamos localizar o delta. Delta igual a menos B, delta igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 6. Delta igual a 25, porque 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Delta igual a 1. Então vamos lá. Agora a gente tem a nossa equação aqui, x igual a menos b, ou seja, menos 5, mais ou menos raiz de 1, porque delta igual a 1, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Isso aqui é igual a 5, mais ou menos 1, dividido por 2. Aí a gente tem x1 igual a 5 mais 1 dividido por 2, igual a 6 dividido por 2, igual a 3. E o x2 é igual a 5 menos 1 dividido por 2, igual a 4 dividido por 2, igual a 2. Ainda não acabou nosso exercício, a gente tem que multiplicar um pelo outro. Então a gente tem o seguinte, x1 vezes x2 é igual a 3 vezes 2, que é igual a 3 vezes 2 igual a 6. Essa é a nossa resposta da pergunta. Se você teve alguma dificuldade, volta o vídeo e tenta resolver sozinho o exercício e vê aonde que deu errado, aonde que a sua resolução ficou diferente da resolução nossa aqui. Aí você começa a ver onde está o erro e pode focar nessa parte especificamente. E se ainda assim ficar alguma dúvida, tem a nossa aula de reforço, que a gente tem aí na nossa playlist. Tem reforço desse assunto específico. E se ainda assim tiver alguma dúvida, deixa no comentário para eu saber qual é essa dúvida que eu tenho que melhorar aí no próximo vídeo. E confere no Instagram, que sempre tem vídeo aqui, eu aviso lá. É isso e obrigado.